Aleluia. Louvai a Deus com bravos de choro, todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Grande é o Senhor, grande e digno de louvor. Estamos aqui mais uma vez para juntos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos nessa noite adorar ao Senhor com mais um culto no seu lar, onde o Senhor com certeza vai falar tremendamente em seu coração. Aleluia! Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Graças a Deus, ao nosso bom Deus, nos permite mais uma vez estarmos aqui juntinhos nesse mecanismo aonde Deus tem usado para te fortalecer, te abençoar, e com certeza não vai ser diferente. Continue ligado,
E eu quero nesse momento entrar em oração, mais uma vez, acreditando no que Deus é capaz de fazer. A você que vai acompanhar e tem acompanhado as transmissões através desse mecanismo. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, estamos aqui no propósito da Tua voz, da Tua palavra. A Tua voz, ela nos fortalece, nos capacita. A Tua voz, ela nos traz paciência, força, ela nos refrigera. A Tua palavra é a verdade que nos santifica, que nos capacita e nos prepara para a caminhada. E esse propósito aqui é a Tua voz, esse propósito aqui é a Tua palavra, aonde muitos têm acompanhado, acreditando que o Senhor continua falando. E eu venho aqui no ato de fé te pedir, Pai, fala, Senhor, pois a Tua igreja te ouve. Amados, maravilha, maravilha, graças a Deus, é chegado ao nosso conhecimento que você tem procurado acompanhar, e há uma equipe trabalhando para que realmente chegue a você aquilo que vem de Deus. Continue ligado e você vai cada vez mais se surpreender que realmente, como está escrito na palavra, né, que o poder de Deus se aperfeiçoa no momento de fraqueza. Isso para o mundo, né, pode ser fraqueza, mas para nós é experiência de vida, onde quero chamar a sua atenção, já que o propósito aqui é a palavra de Deus. Já quero iniciar no Evangelho de João, no capítulo 4. Me acompanhe aí, tá? Isso aqui, o objetivo maior é você mais e mais se alimentar, se fortalecer, seguindo aquela recomendação, fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Então, me acompanhe aí no Evangelho de João, no capítulo 4, onde eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante, a palavra de Deus, tá bom? Capítulo 4 do Evangelho segundo o nosso irmão João, verso 10. Todos conhecem a história da mulher de Samaria, não é? Muitos têm acompanhado, sabem muito bem, né, a história da mulher de Samaria. Mas eu quero chamar a atenção aqui, nessa noite oportuna de Deus para nós, ao versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Tremendo isso, né? De repente, Jesus chega, não é, cansado, claro, como ser humano, não é, sujeito a sede, fome, às intempéries da vida. Ele então, cansado, com sede, viu ali uma mulher e resolveu encostar, viu ela tirando água, vai lá e pede água. E o que me chama a atenção na pessoa de Jesus, que ele é maravilhoso, ele não perde a oportunidade para abençoar, para dar uma palavra de vida. E o que nós vemos aqui, né, a partir do versículo 7, nisto viu uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Um foi atrás de alimento e Jesus aproveitou o momento e foi então saciar sua sede, não é? E está aqui, ó, nisto viu a mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam, não se davam com os samaritanos. Aí vem a réplica de Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O que é o dom de Deus? Então esse é o propósito, o destacar esse versículo 10. Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber,
tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O que é o dom de Deus? Esse é o propósito a se destacar aqui nessa noite oportuna, para mim, para você, para todos nós, em nome de Jesus. E para isso, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, juntamente comigo. Pega a sua Bíblia e você é uma bênção de Deus, né? Você tem acompanhado essa programação, porque você tem sede e fome de justiça. E eu quero chamar a atenção no Evangelho de João, no capítulo 2, o que é o dom de Deus que Jesus estava falando? Se você soubesse quem é que está aqui com você, se você entendesse quem é que está aqui com você, não era eu que estaria te pedindo, mas era você que me pediria, e detalhe, te daria. Então, o que me chama a atenção nesse versículo 10 é o destacar o dom de Deus. Para isso, capítulo 2 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 8, nos diz o seguinte: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu a cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Detalhe que me chama a atenção, lembra do que foi falado no capítulo 4 do Evangelho de João, verso 10, né? O que foi falado? O chegar de Jesus na rotina de alguém, no dia a dia, no cotidiano de alguém, rotina de cansaço, cotidiano, sabe, que provoca muitas das vezes um quadro de depressão, né? E dia vai, dia vem, nada muda, sempre a mesma coisa, e logo de cara era uma pessoa que já relatou, né, que vinha de um conflito, né, de classes, conflito de nações, fulano comunica com fulano, essa vida amarrada, embaraçada, cheia de tanta coisinha. Então o que me chama a atenção era o cotidiano também naquele momento, assim como também aqui no Evangelho de Lucas, o cotidiano, o que os pastores sempre faziam. Havia naquela mesma região, no capítulo 2, verso 8, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E nesse momento da rotina, e nesse momento do cotidiano, e nesse momento entra dia, sai dia a mesma coisa, o que aparece? Uma glória, um facho de luz, né? E de repente a rotina é quebrada, de repente o cotidiano é quebrado, e nesse quebrado vem um certo medo, um certo terror, uma preocupação. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E aí eles então ficaram assustados. O que o anjo fala? Não temais. Essa não é a proposta, esse não é o objetivo, assustar ou assombrar vocês, mas sim acalmar os seus corações, trazer refrigério a vocês. Sabe o que está acontecendo? É que hoje vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Olha o dom de Deus aí. Se tu conheceras o dom de Deus, não era eu que estaria te pedindo, mas era você que ia me pedir, eu te daria. Então, prosseguindo, o dom de Deus é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Prosseguindo, dom de Deus, ainda no Evangelho de João, no capítulo 1, me ajude aí, vamos nos alimentar dessa santa palavra de Deus. Essa é a proposta dessa transmissão a você, meu irmão, minha irmã. Nesse tempo de turbulência, nesse tempo de crise, né? Então essa é a proposta: alimentar você, fortalecer você na força do Senhor, que é a sua palavra. E para isso, o Evangelho de João, capítulo 1, acompanhe aí o que Jesus estava querendo passar para aquela mulher. Se você conhecesse, se você entendesse quem é que está aqui com você agora, se você tiver noção de quem está com você aqui agora, se você tiver consciência quem é que está contigo aqui agora, não era eu que estaria te pedindo, mas era você que me pediria, e eu te daria a água da vida.
dom de Deus. O que é o dom de Deus? Que dom é esse? Capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esse é o dom maior. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos, quando o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem ao seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Lembra dos anjos aos pastores? Hoje vos trago nova de grande alegria. É que foi profetizado? É que teve uma visão? Não, já nasceu, já se consumou. É que hoje vos nasceu o Salvador. O Verbo se fez carne. Que verbo? A palavra de vida, a palavra de vitória, a palavra de presença viva de um Deus vivo. Era então outrora desprezada, levando aquele casal ao caos. Mas de repente o amor prevaleceu. Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho. E todos nós estamos aqui agora diante de que, se tu conheceras o dom de Deus, não era eu que estaria te pedindo, mas era você que me pediria e eu te daria. O que? Vamos ao Evangelho de João no capítulo 4, com muita clareza. Olha só, nós vimos aqui uma mulher que logo de cara estranhou. Nisso veio a mulher samaritana tirar água, e de repente lá Jesus aparece: dá-me de beber. O seu discípulo tinha ido à cidade comprar alimento, e a mulher estranhou, porque qual era o cotidiano dela, qual era a vida que ela viu? Guerra, conflitos de interesses, um contra o outro. E de repente aparece ali um homem, que na visão dela, mais um no meio da multidão, e ela até estranhou. Ué, mas não se comunicamos, o que é que você está fazendo aqui? Então, ou seja, ele não veio para gerar conflito, ele não veio gerar um contra o outro, ele não veio trazer mais um no meio da multidão para atrapalhar, não, é muito pelo contrário. Então ele disse à mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com o samaritano. Aí Jesus vai falando para ela: se você soubesse quem é que está com você aqui agora, é aquilo que os anjos revelou aos pastores. Se você entendesse quem é que está com você aqui agora. E prosseguindo, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Olha a situação dessa mulher. Olha a situação dessa mulher. O poço é fundo. Muitas vezes a gente se vê em situações como essa, principalmente agora diante dessa crise. Talvez muitas pessoas estão se vendo até sem saída. Olha, respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu do poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele o quê? Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la.
Disse-lhe Jesus para com ela, mostrando a situação que ela estava vivendo: vai, chama teu marido, vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Revelou a Jesus: bem disseste, não tenho marido. E ele revela tudo para ela, mostrando que ele é aquela pessoa que veio para fazer a diferença, não comprometer a diferença. E aqui a gente percebe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que tem acompanhado, e muitas das vezes, você pode estar passando por uma situação como essa. Mas o propósito aqui é falar para você não esquecer de quem é Jesus. Porque uma coisa, aproveito esse canal aqui para te dizer, que Deus não é contraditório. Deus, ele não é aquela pessoa, sabe, de variar. Ele estabeleceu a graça para nós, ele estabeleceu o caminho para nós, ele não mudou. Hoje muitas pessoas têm questionado, muitos até têm chegado e me perguntado: e aí? Como se Deus estivesse por trás disso. Meu amigo, Deus não é contraditório. Ele não é aquela pessoa que faz uma coisa e outra hora já está fazendo outra, não. Ele é firme naquilo que ele faz. Deus estabeleceu a graça e nós estamos vivendo no tempo da graça. E essa graça é o amor de Deus. Ele não é contraditório. Mesmo hora que ele estabelece a graça, viu o juízo, não. O momento agora é a graça, o momento agora é o amor. Nós estamos vivendo um momento como diz a palavra com muita clareza: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então nós estamos vivendo um momento do ide, não no momento da justiça, aonde muitos estão começando a querer colocar, atribuir, achando que foi Deus que entrou nisso. Não, Deus é fiel à sua palavra, ele é fiel ao seu propósito, ele é verdadeiro naquilo que faz. Ele não mandou Jesus para ficar brincando com o nosso sentimento. Muitas das vezes as coisas acontecem por causa de homens e a gente imagina que é Deus. Exemplo claro disso é quando aconteceu uma situação com Josué. O exército de Israel, liderado por Josué, acostumado à vitória porque Deus é fiel, acostumado à vitória porque Deus é verdadeiro. Quando ele estabelece um caminho e você permanece naquele caminho, você tem a cobertura da sua palavra, a garantia do seu caráter, de um Deus que não tem sombra de variação, de um Deus que não muda, permanece fiel. E o que acontece? Alguém quebrou a aliança com a palavra. Lembra do que foi falado aqui? O verbo, a palavra viva, a palavra santa e verdadeira, a palavra que não volta atrás e não tem sombra de variação. Enquanto estavam em aliança com a palavra, vitória sobre vitória, bênção sobre bênção. Não importa o tamanho do problema, a grandeza da palavra garante o resultado. Mas no entanto, alguém quebra a aliança. Muitas das vezes os homens fazem a bagunça e as pessoas atribuem a Deus. Não, gente, o nosso tempo agora é o tempo da graça, é o tempo do amor, é o tempo da misericórdia, é o tempo do ide. Estamos vivendo um tempo oportuno de salvação. Ainda não chegou a hora do juízo para que eu diga: é Deus que pesa a mão, é Deus que... Ele não é contraditório. E de repente alguém quebrou a aliança. E no quebrar a aliança, acharam uma capa bonita e algumas coisas bonitas, de alto valor. Josué não está vendo? Vamos esconder. Depois que a poeira baixar, a gente vende. E de repente quebrou a aliança. Muitas vezes você pensa que é o homem, porque alguns têm esse negócio: o pastor não está perto, ninguém está vendo. Aí quando o pastor aparece, esconde o celular, que o pastor está vindo, vamos mudar de assunto, que o pastor está chegando, esquece que é Deus. E aí quebrou-se a aliança. No que quebra a aliança, um exército acostumado a vencer milhares com poucos, de repente, aquele povo que só via vitória, recebeu uma derrota amarga. Uma derrota, já foi com tanta confiança, sabendo que Deus é fiel. Aí de repente o que acontece? Vão lá, acostumados a vencer, foram derrotados de forma vergonhosa, vieram correndo, fugidos. Josué entrou em desespero.
Josué então tirou a sua roupa de autoridade, vestiu pano de saco cinza e foi questionar Deus. Como Deus não é Deus de alterar. O que tem de gente, Deus é a justiça de Deus, é Deus que está pesando a mão, é Deus que está usando isso. Não, Deus não é contraditório. Ele amou o mundo de tal maneira, um Deus que usa o próprio Filho para dar uma mensagem de amor, agora vai se variar? Agora vai se alterar na sua conduta? Não. O tempo da graça foi estabelecido a ponto de alguém experimentar isso. Oh meu Deus, de repente vem uma voz: a minha graça te basta. Então nós estamos no tempo do amor, estamos no tempo da misericórdia, e não podemos confundir uma coisa com outra. Quando o homem bagunça a casa, a gente pensa que é Deus que está fazendo juízo. Queira você não experimentar o juízo de Deus, que não é isso que você está pensando, é muito mais e muito maior. Então, no entanto, Josué vai questionar Deus, como se Deus fosse o responsável, como se Deus tivesse mudado de ideia, não estava sustentando aquilo que ele falou. Aí o próprio Deus também demune Josué: por que você está desse jeito? Não é eu não, o problema está aí no meio de vocês. E nós estamos num mundo de tanta usura, de tanta ganância, de tanta maldade, e de repente você escuta um falando uma coisa, escuta outro falando outra coisa, enquanto que a verdade clara é, vamos prosseguir aqui na palavra, me ajuda aí, Romanos capítulo 5, se você tem a sua Bíblia, me acompanha aí para você ver. Cuidado com as palavras, cuidado que de repente você pode entristecer o Espírito Santo. E o dom é como está escrito: se você conhecer o dom de Deus, você não fala besteira, você não fala asneira e nem escuta a conversa fiada, porque o amor de Deus excede a todo entendimento, a misericórdia de Deus é muito grande. Depois que ele arrebatar a igreja é outra história. Enquanto ele não arrebatar a igreja, vivemos esse tempo aqui. Romanos no capítulo 5, se você quiser me acompanhar, pega a sua Bíblia aí, me acompanhe, capítulo 5. Olha, se você conhecer o dom de Deus, que dom é esse? O dom do amor, o dom da misericórdia, o exemplo claro, como ele mesmo falou, dando exemplo do bom samaritano. Capítulo 5 de Romanos, verso 1: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Você está entendendo? Então, eu estou aproveitando esse canal aqui para te alertar, para que você não caia em certas interpretações, em certos entendimentos. É Deus que está fazendo isso, é Deus que está pesando a mão. Não, meu irmão. Josué achou que foi Deus, e Deus falou para ele: não, o problema não está aqui, está no meio de nós. E aí ele batalhou até descobrir. O problema muitas vezes não é o porquê o barco vai isso, não, é alguém que está fora do caminho, é alguém que está saindo da visão, como aconteceu com Jonas. E toda essa turbulência aí precisamos vigiar para que a gente não saia da visão, para que a gente não perca o foco. Por quê? Porque foi estabelecido a graça de Deus, foi estabelecido o amor de Deus, assim como diz no livro de Apocalipse: está feito, está consumado. Então Deus não é contraditório, Deus não é aquela pessoa que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, não. Ele é firme no seu propósito, e o propósito de Deus neste momento é salvação. O propósito de Deus nesse momento é a sua graça nos alcançando, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E infelizmente vivemos em um mundo onde os homens não podem ser ignorados. Existem
E em função disso, muitas das vezes, as suas condutas acabam trazendo consequências. E não podemos atribuir isso ao nosso Deus, porque através daquilo que foi falado aqui nessa noite, olha o que os anjos trouxeram. Não tem mais. Deus não é Deus de provocar terror, Deus não é Deus de provocar sombra em ninguém. Ele é Deus de paz, Ele é Deus de justiça, Ele é o Deus da vida. Então graças a Deus que, como está escrito na palavra, não é? Que Ele preparou para nós uma saída, e essa saída está no seu Filho, como está escrito no capítulo 5 de Romanos, verso 1: justificado pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, ou melhor, capítulo 8, mais forte ainda, nos dá a ideia desse dom que ele estava falando para aquela mulher. Se você conhecesse o dom, se você entendesse quem é que está aqui perto de você, se você compreender quem é que está com você aqui agora, era você que estaria pedindo e eu te daria. Versículo 8. Esse é o agir de Deus, esse é o campo do agir de Deus. Capítulo 8, verso 1 do livro de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação para os que estão nele, para quem entra, no propósito da graça. Então cuidado, por que eu estou aproveitando esse canal? É tantas conversas que tem surgido, e muitos questionamentos. Uns chegam e Deus, e aí, o que o senhor fala? O que eu falo é que o amor de Deus excede todo entendimento, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E o momento não é o momento do juízo, não é o momento do acerto de conta. E eu digo para você, prepara-te, porque quando chegar o momento do juízo, quando chegar o momento do acerto de conta, eu te convido, não esteja aqui para ver, não esteja aqui para participar. Prepare tua vida, não deixe essas coisas te abalar, porque depois que passar essa crise, vai ter dois olhares ao nosso respeito. Ou seja, vai ter o olhar de Deus e o olhar do inferno sobre nós. Como que o inferno vai nos ver depois dessa situação? Mais fortes? Mais resistentes? Mais maduros? Ou vai ver em nós brechas e mais brechas? Então quero aproveitar esse momento e falar para você, como diz o nosso apóstolo. Vamos ver aqui em 1 Pedro, o conselho dele para nós. Como que a gente vai se sair dessa? Mais fortalecido, porque a graça está aí. A porta não se fechou. O amor de Deus não vai ser comprometido por situações, por Cristo nenhuma. O amor dele excede. O amor de Deus está acima de tudo e todos. Se eu permanecer nesse amor, se eu permanecer firme na sua palavra, eu estarei com a aliança inquebrável, como aconteceu. Adão e Eva, todos conhecem a sua história. Quebrou a aliança com a palavra. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Mas graças a Deus que a palavra não quebrou a aliança comigo e com você. Ela se fez carne, como nós vimos aqui com muita clareza na palavra de Deus. Vamos ver 1 Pedro no capítulo 5, só para a gente relembrar como que a gente vai sair dessa. Vamos, capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O que é propriedade de Deus, Deus cuida. O que é de Deus, ele cuida, porque ele é fiel à sua palavra. E versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Verso 8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Verso 9, resisti firme na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Porém, verso 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terem sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então as circunstâncias para nós em Deus é motivo da gente tirar experiência,
é motivo da gente se fortalecer em Deus. Então, portanto, aproveito para te dar um conselho: permaneça firme, permaneça inabalável, porque nada que acontecer aqui na terra vai alterar o poder da graça. Nada, nada, nada. Nada, porque onde abundou o pecado, a graça ela vai se sobressair. E graças a Deus que nós estamos vivendo o melhor momento da nossa vida. Nós estamos debaixo da graça. Não estamos debaixo da lei que determina o começar e o terminar. Não estamos debaixo da graça que é conduzido por intermédio da fé. Se eu tiver fé, eu tenho um Deus para garantir o que eu creio. E está escrito aqui: resistir firme na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E voltando ao Evangelho de João, no capítulo 4, para que você compreenda, aproveitamos esse canal para despertar esse conselho de Jesus aqui, esse propósito de Deus na nossa vida. Capítulo 4 do Evangelho de João, onde Jesus aproveita o momento aqui, ainda conversando com essa mulher, mostrando para ela, versículo 19 do capítulo 4, Jesus ainda conversando com aquela mulher, disse: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. E ela continuou falando com Jesus: nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí Jesus continua: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é exatamente nesse tempo de Cristo que vai se revelando os verdadeiros adoradores. E com essa mensagem, desperta. Aproveito para dar para você um conselho e uma advertência: cuidado com as más conversações. Deus não é Deus de contradição, Deus não é Deus de variação. A meta dele, o propósito dele é salvação, é o Evangelho. Como alguém declarou: não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação daquele que crê. O que vem acontecendo não atribui, é Deus que está pesando, é Deus que está cobrando, é a justiça de Deus. Ainda não chegou o tempo da justiça, porque o tempo agora é o tempo do advogado, é o tempo de anunciar salvação, é o tempo de ministrar o Evangelho da paz. E portanto, quando aquela mulher assustou, veio um homem e nessa revelação ele está querendo dizer: eu não vim gerar contradição, eu não vim provocar um contra o outro, eu vim trazer foi paz, eu vim trazer foi salvação, eu vim trazer foi a mensagem de vida. E eu aproveito esse canal para te pedir: cuidado, meu irmão, minha irmã, porque isso pode comprometer a sua fé, isso pode abrir brecha em você. Continue firme na graça, continue firme na palavra, não me envergonhe do Evangelho. Lembra, porque é poder de Deus para sustentar você, garantir tudo que está escrito. Portanto, mantenha firme a sua fé. Aproveite esse canal e peço a Deus por você nessa hora, nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, aproveita esse espaço aqui a te pedir, ó Deus, ajuda o teu povo, Pai. O Senhor sabe que eu faço aqui em cima de muitas coisas que têm chegado, questionamentos, perguntas: e aí? O que será? Como vai ser? E nós sabemos que Tu és fiel para guardar o que é seu, propriedade exclusiva, só o Senhor tem o direito de mexer. A tua igreja é a tua propriedade, o teu povo é a tua propriedade, é a menina dos teus olhos, Pai. E em nome de Jesus, não deixa essa circunstância comprometer a qualidade da igreja. Igreja que se posiciona agora diante, meu Pai, dessa transmissão, renova ela, fortaleça ela. É a noiva para encontrar com o noivo, e é claro, a altura do
o noivo, a noiva tem que chegar, e só através do seu poder, só através da sua graça, que eu peço agora, vai envolvendo cada lá que está participando dessa transmissão, vai envolvendo cada participante, renovando a tua força, renovando, meu Pai, no nome de Jesus, para que ele permaneça firme e inabalável no Senhor, porque nós sabemos, Pai, que estamos debaixo da tua graça, no tempo da graça, que aonde abundou o pecado, Pai Santo, é fato que superabundou a graça do Senhor, e é tempo de entender, Pai, que ainda não tocou a trombeta, e portanto, continua as portas abertas, como também com as mãos estendidas e ouvidos atentos, e aproveito sabendo, em favor de cada um que participa dessa transmissão, renova a sua força, abençoe sua casa, abençoe sua família, Pai, em nome de Jesus, renova a sua caminhada, não permita que o império venha se vangloriar no final, Pai, porque sabemos, é o mal que começou, mas tem fim para chegar, e por isso, em nome de Jesus, que esse fim não seja favorável ao inferno, mas que sim seja favorável à tua igreja, sendo mais forte, sendo renovada, que ela venha adquirir experiência, e dessa experiência, meu Pai, tirar sacrifício de louvor a Ti. E por isso, com esse canal, em nome de Jesus, eu aproveito e te peço, abençoe tua igreja, abençoe teu povo, em um nome do Senhor e Salvador Jesus. Amados, que Deus te abençoe, continue ligadinho, porque as nossas transmissões vão continuar, enquanto perdoar essa crise, estaremos aqui juntinho com vocês, em nome de Jesus. Fique firme, que Deus te abençoe, fique na paz. E já finalizamos, vamos adorar ao Senhor, aleluia, porque em verdade, em espírito, é que devemos adorar, e o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Seja um adorador.